Bom, pessoal, retornando então, agora no vídeo 2, a política externa, né? Como que Napoleão geriu a política externa dentro do seu país. Vimos a política interna, né? Acabamos de ver no vídeo 1. Agora, fora do país, como que ele desenvolveu essa política, né? Então, a política vai ser gerida, pessoal, por uma política expansionista, ou seja, Napoleão ele vai, para poder se impor, né, como um grande imperador, para ele poder se impor perante as outras nações, principalmente perante a Inglaterra, ele vai fazer com que o seu governo tenha uma característica dominadora, né? Ou seja, característica dominadora no sentido de invadir, conquistar territórios, né, e assim se apoderar, né, de toda a riqueza que o país que ele invadir tenha. Bom, então com isso, pessoal, ele vai ter aí como os principais inimigos dele, né, vai ser a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Ou seja, esses países não vê com bons olhos essa política de Napoleão. Né? Esses países, então, o que eles vão fazer? Eles vão se aliar, vão formar uma coligação aí, onde esses países vão entrar em grande conflito, em grande guerra contra os franceses. Né? Eles realizaram várias campanhas militares nesses países juntos para conter, para deter Napoleão. Napoleão venceu algumas, perdeu outras, né? E dentro, né, desse contexto aí de guerra com outras nações, ele vai, em alguns países ele vai conseguir se impor, né? Outros não vai conseguir, né? Os países de menor expressão, ele vai conseguir se impor. Esses países ele vai sofrer uma resistência a esse plano expansionista de Napoleão, né? Bom, e dentro desse contexto aí de inimigos, né, que Napoleão vai ter, para ele, né, o inimigo mortal vai ser a Inglaterra. Porque a Inglaterra era que possuía a maior economia do mundo e a França, para se impor como potência, né, como a principal potência mundial, principalmente europeia, ela tinha que se impor sobre a Inglaterra. Então, Napoleão ele vai observar o seguinte, que para poder fazer com que o seu sonho, né, se torne realidade, de conquistar, de ter um país forte, uma economia forte, né, ele vai ter que vencer os ingleses, né? Então, essa potência econômica aí inglesa, ela vai ser desafiada, né? Só que Napoleão não consegue, né? Em várias campanhas militares ele não consegue fazer com que a França ele vença, né, os ingleses. Por quê? Porque o Napoleão, ou porque a Inglaterra tinha um exército muito forte, uma marinha, né, muito forte, tinha investido pesado, né, no seu todo na sua força militar. Então Napoleão não conseguia deter os ingleses. Uma também por causa da região, né? A Inglaterra é uma ilha, para chegar até lá só por meio de embarcações. E na época não existia o avião, né? O avião que existe, né, no sentido de bombardear, nesse sentido não existia. Então a única forma era por meio de embarcações, por meio de navios. Então Napoleão não conseguia isso, porque a maior frota de guerra, né, de navios bombardeiros, né, e tudo mais, era inglesa. Napoleão, então, não consegue isso. O que ele faz? Ele vai, então, parte para outro caminho. Não consegue destruir a Alemanha militarmente, ele vai propor uma destruição da Alemanha economicamente. Então ele vai fazer o quê? Vai decretar o bloqueio econômico continental. Ou seja, por meio dessa foto aqui, vocês podem ver que Napoleão ele vai fazer com que essa área, né, fosse toda controlada por ele, né? Ou seja, impedindo qualquer potência que saísse daqui da Europa, fosse do continente, fosse para a ilha inglesa.
né? Então, pode ver aqui na área em roxo, foi as regiões que Napoleão já tinha conquistado até o momento, né, em 1804. E então Napoleão ele queria destruir a Alemanha economicamente, né? Porque aí ele se tornaria o verdadeiro fornecedor de produtos industrializados para o restante da Europa. E enquanto isso, a Inglaterra ia ficar lá isolada, né? Sem ter como comercializar com ninguém. Né? Então era a ideia de Napoleão fazer o bloqueio econômico continental. Bom, aqui está um monumento, né, gente, para você ver que foi uma obra de Napoleão. Esse monumento chama o Arco do Triunfo e foi feito justamente para poder simbolizar as conquistas de Napoleão. Né? Então é como se fosse para Napoleão para ser lembrado, né, como um grande militar que triunfou, né, um grande imperador que triunfou nas suas batalhas. Né? Então esse monumento existe até hoje, está na cidade de Paris. Tá? Bom, agora vamos ver a consequência do bloqueio continental, né? O que trouxe para a Europa, né, esse bloqueio continental. Bom, trouxe muitos problemas, né? Justamente porque o Portugal, por exemplo, dependia muito da Inglaterra para poder comercializar, para poder obter produtos industrializados, né? Então foi impedido. Sendo impedido, logo Napoleão foi atrás dos portugueses e tentou invadir o seu território por meio de um acordo político, né? Ou seja, me deixe dominar o território de vocês, portugueses, que o seu país não vai ser destruído. Os portugueses não aceitam, e aí o que acontece? A corte portuguesa, em 1808, transfere a família real portuguesa para o Brasil. Né? Aí é onde que vem Dom João VI, né? E vai chegar até o Brasil. Né? Então o Brasil era colônia, deixou de ser colônia, passou a ser a metrópole, né, no caso. Bom, gente, em 1812, Napoleão ele vai dominar praticamente toda a Europa. Ele já tem esse poder, né? A coroa portuguesa vindo para o Brasil, ele vai lá e domina e coloca pessoas lá para tomar conta do território. Com o tempo, né, Napoleão, diante de tantas guerras, né, ele vai sofrendo, né, derrotas. Aos poucos ele vai sofrendo derrotas, porque na verdade todo império, pessoal, quando ele cresce muito, chega uma hora que ele entra em desgaste. Então o declínio do Império Napoleônico vai começar a se constituir aí, né? Justamente porque quando a Rússia começa a romper esse bloqueio continental, né? Os russos vão voltar às relações comerciais com os ingleses, né? Napoleão ele vai iniciar uma nova guerra contra os russos, né? Os russos abandonam, ou melhor, Napoleão vai invadir a Rússia, né? Invadir no sentido de querer dominar também. Só que os russos mantêm uma estratégia e surpreende Napoleão, né? Os russos abandonam a cidade, deixam a cidade sem ninguém, deixam os campos praticamente sem alimento, sem nada, escondem tudo, a cidade fica deserta. Napoleão não ou melhor, os russos até queimam a cidade, né? Para Napoleão não poder se instalar na cidade, né, nem ele nem o seu exército. Então Napoleão é surpreendido, né, ao ver a Moscou toda arruinada. Então, o que acontece? O Napoleão, então, ele fica sem ter como se manter na cidade, com abrigo, com comida, né, principalmente numa época que fazia muito frio na Alemanha. Desculpa, fazia muito frio na Rússia, né? Então ele foi surpreendido com o seu exército. E aí o exército começa a passar fome, frio, né? Não tem como se abrigar. E junto com isso, os russos foram muito espertos, né? E armaram uma emboscada
e foram surpreendendo o exército napoleônico até o ponto de matarem aí 400 soldados, né? Mais ou menos foram mortos aí. Bom, diante disso, Napoleão ele vai sendo derrotado, ou melhor, ele foi derrotado, né, pelos russos. Ele, para não ser pego, ele foi exilado numa ilha, né, no Pacífico, no Atlântico, né, se não me engano, a ilha de Elba. E aí, com o tempo, o que acontece na França, né? A França vai voltar uma tentativa de retorno à monarquia por Luís XVIII, né? Ou seja, um homem que tinha ligações, né, com a monarquia muito forte, então ele, como um descendente do trono, né, ele vai voltar a querer impor a monarquia de volta na França. Bom, o que acontece? Surge aí, então, Napoleão fica sabendo disso. Essa tentativa de volta à monarquia é chamada de o governo dos 100 dias, né, porque não durou muito. Napoleão retorna, né, só que fica no poder, né, por 100 dias, né, justamente por quê? Porque potências estrangeiras, né, novamente vão iniciar uma batalha contra potências inglesas vão iniciar novamente uma batalha contra Napoleão. Os ingleses, então, o que eles vão fazer? Vão para cima de Napoleão. Napoleão está fragilizado, seu exército também fragilizado, e então aí os ingleses conseguem uma vitória em cima definitiva sobre Napoleão, né, que vai ser conhecida na chamada Batalha de Waterloo, onde fica mais ou menos ali a Bélgica, né? Então os franceses e ingleses têm uma rixa enorme, né, devido a isso, né, por causa dessa batalha. Tanto é que na Inglaterra hoje tem uma estação de metrô chamada Waterloo, né? Então é uma provocação aí, ou melhor, na Inglaterra tem uma estação chamada Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra para os ingleses, né? Então a estação de metrô na Inglaterra foi uma pirraça aí, uma provocação aos franceses. Bom, então as potências estrangeiras derrotam Napoleão, né? Napoleão não tinha mais forças para lutar, né? E aí o que ele faz? Novamente ele foge, né? Ele vai se exilar numa ilha, né? Em outra ilha chamada Ilha de Santa Helena, onde a 5 de maio de 1822 ele vem a falecer, ele morre, né? Fica lá até a sua morte nessa ilha, tá? Bom, gente, então é isso, né? A era napoleônica foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, anotem no caderno, que no chat nós discutiremos. E não esqueça de fazer as atividades, ok? Até mais e tudo de bom.